da minha mãe, entendeu? E minha mãe se separou do meu pai e eles fazem as cagadas ou se relacionam com as pessoas e eu tenho que entrar no barco. Também é o outro lado, a mesma coisa que você falou, eles podem sentir também. Entendeu? Que na verdade a única pessoa que realmente, as pessoas que realmente assim pensam não, que estão ali, por exemplo, eu tenho minha responsabilidade, porque eu tive eles e eu conheci você, entendeu? Por exemplo, então eu não fui jogado em lugar nenhum, entendeu? Eu não fui jogado, não, eu entrei em lugar nenhum. Você também, foi escolha, eles também, mas assim, você foi, de certa forma, não foram, o elo de ligação sou eu. Sim. Entendeu? E aí que tá a diferença. Da mesma forma que eu sou o elo, você é o elo de ligação na minha relação com seus pais, com as suas irmãs, entendeu? Então, é isso que a gente tem que pensar. Quando a gente é o elo de ligação, a gente tem que ver que tem que pesar os lados, né? Mas, inclusive, pesar o seu próprio lado. Mas na hora que você estiver pesando o teu lado, falar assim, pô, eu fiz uma escolha. Não é ficar para sempre, mas se eu escolhi, eu vou ter que algumas coisas eu vou ter que admitir que escolhi. Não adianta. Você vai ter que bancar a tua escolha. Não adianta agora falar assim, então tá, por exemplo, você, vou sair, não vou, entendeu? Tiro você fora. Ou ao contrário, minha filha não quer mais vir aqui em casa porque aconteceu alguma coisa, então eu tenho que entender o que está acontecendo, entendeu? Tanto de um lado como do outro, sabe? Esse que é o ponto. Não dá para fechar os olhos para as duas coisas, entendeu? Tanto para quando a pessoa sai, né? A companheira, não quero ficar aqui porque não tá bom, e quando a filha fala que, não vou morar na tua casa, entendeu? Então, tudo isso tem que ser analisado o que está acontecendo. Você não pode... E outra coisa também, assim, que eu acho interessante, e eu acho pra gente finalizar, assim, que você até falou essa questão de ouvir e tal, filhos de pais separados, via de regra, são muito mimados. Porque os pais, eles têm eles têm uma culpa que eles carregam, eu falo pelos meus pais, e eles querem compensar isso de algumas formas. Pode ser financeiramente, pode ser através de presentes, pode ser através de sendo mais condescendente com determinadas atitudes. Então, assim, é complicado também por isso. Eu sei porque eu sou filha de pais separados e eu sei até o momento que a gente consegue manipular esse sentimento de culpa dos nossos pais. Então, é muito complicado isso, sabe? Porque, assim, é uma linha tênue, porque você, na verdade, você também tem que educar essas crianças, apesar do sentimento de culpa que você tem em relação a elas, né? Então, muitas vezes você quer, enfim, resolver uma coisa que você causou lá no passado que nunca vai ser resolvida, porque aconteceu no passado. E só que se você continua agindo e protegendo e colocando numa redoma e fazendo, sabe, tipo a coisa como se aquilo não, assim, como se vocês estivessem congelados naquele momento eternamente, é prejudicial, eu só entendeu? Acho assim, e assim, e às vezes as crianças, elas sabem que isso existe, elas entendem que essa culpa existe e elas deitam e rolam. Eu acho então o seguinte, é um alerta. Eu tô dizendo porque eu era assim com os meus pais. Só que eu acho que é o seguinte, Ivanina, de verdade, assim, eu concordo com você que isso acontece, mas acho que nada a ver com separação isso daí. Porque eu sou pai de filhos, sou filho de pais casados e aconteceu também, e várias famílias acontecem. Eu acho que é a questão mesmo da culpa que as pessoas carregam por algum motivo. E não é só a separação que causa isso. Talvez, eu não sei, né? Os teus pais não ficaram casados, mas talvez eles tivessem outras culpas também e você usasse da mesma forma. Eu acho que não é a separação. Claro que isso não deve acontecer. Se deve... Não, mas a culpa... Por exemplo, vamos supor se eu tivesse não separado. Eu ia me culpar por outras coisas, talvez. Para agir dessa forma. Entendeu? Então, talvez de repente, por não estar separado, entendeu? Eu ia agir. Entendeu? Então, acho que é das pessoas mesmo. E não sei se tem a ver só com separação. Esse jogo, ele é mais denso. Assim, eu vejo que muita gente que não tem pais separados e que também são mimados e que também... A culpa é uma coisa que a gente carrega, porque veja só, a gente também quantas vezes, vamos pegar fora de casamento e relacionamento, no trabalho, a gente faz um trabalho mais ou menos um dia lá e quer compensar no outro dia, para tentar arrumar, né? A culpa pega na gente, então
É uma coisa que a gente tem que trabalhar. Mas, só que a gente não arruma mas estragando mais, né? o ponto que eu tenho aprendido e talvez seja importante para o relacionamento, vivam o presente. Tipo, vivam o presente no sentido de que assim... Façam o melhor no dia de hoje, né? Puta, não fiz ontem. Porque antes eu fazia tal coisa. Porque no outro relacionamento eu fiz não sei o que errado. Cara, já foi. Já foi. E quantas vezes que já aconteceu assim, e comigo, pelo menos, comigo já aconteceu, que eu cheguei pra pessoa assim, não relacionamento só, mas encontrei alguém na rua lá, depois de 200 anos, e chego pra pessoa, pô, desculpa aquela vez, a pessoa me fala, mas que dia? Mas do que você está falando? Então, ou seja, a pessoa já esqueceu aquilo que eu fiz, né, e eu tava me culpando por décadas, às vezes, por uma coisa que a pessoa nem lembra. Então, às vezes, a gente tá... Ai, puta, mas eu fiz tal coisa lá atrás. Ai, mas naquele dia que eu fiz... Cara, a pessoa já tocou. Eu vejo isso muito pela minha filha, assim, às vezes. Que ela... Às vezes eu falo assim, pô... Claro, tem coisas que marcam, né? Numa separação, lógico, tem coisa. Mas tem coisas que ela nem lembra. Entendeu? E só que eu fico lá, puta, aquele dia... Ela nem lembra. Então, tá tudo bem, mas sobre o que você está falando? Do que você está dizendo? Então, a gente tem que cuidar para não cair nessa armadilha de que tudo a gente acha que... E aí entra, assim, o egoísmo, que a gente acha que tudo é com relação a gente. E nem sempre a pessoa está magoada, está triste, porque nem sempre os filhos de pais separados estão tristes porque os pais são separados. Não. Porra, às vezes é estão um tristes alívio. por uma outra coisa. É um alívio. Às vezes é uma coisa. Vida. Foi uma outra pessoa que não tem nada a ver com a gente. E na verdade, assim, na verdade, assim, na minha época, na década de 80, quando os meus pais se separaram, eu era exceção da exceção. Então tudo era porque meus pais eram separados. Então, assim, se eu fazia bagunça na escola, se eu não ia bem na aula, se eu não sei o quê, era culpa dos meus pais separados. Hoje em dia é o contrário. Né? Eu acredito que filhos de pais casados até, não sei se são minoria, mas assim, eles talvez o jogo esteja mais equilibrado, então é mais normal para a sociedade essa formação familiar, né? O que talvez, Vanina, seja importante, assim, uma dica, né? É se perdoar, né? E perdoar o outro, né? Não, com assim, certeza. Porque, cara, já faz tanto tempo, assim, e cada um seguiu sua vida, cara, tem que dar risada do que aconteceu. Sim. Tá. Tipo, sabe, você tem que se divertir, porra. Não, mas eu vi um monte, assim. Não, mas eu digo, as pessoas mesmo envolvidas, né? Tem que se divertir. Sim. Cara, já foi, sabe? Porra. A palhaçada, né? Sabe, e outra... outra coisa, então vamos fazer o seguinte, aquele livro da Zíbia Gasparetto que tá certa. Ninguém é de ninguém, né? Ninguém é de ninguém. Essa história de que, porque... Ninguém mesmo, não, e outra geral, coisa, assim. E outra coisa que é engraçado, assim, só pra gente finalizar, assim, fatos curiosos, né? Por exemplo, meus pais, quando se separaram, minha mãe riscou o carro do meu pai. E o Ângelo tinha um carro riscado pela ex-mulher. Sim. Então, como não pensar que a ex-mulher dele não era igual à minha mãe? Mas veja só, entendeu? Veja só, mas eu posso... Como não pensar? Não, mas claro, foi ridículo, assim. Mas vou falar o que foi. Eu não tenho problema nenhum em falar. A gente tava separado, né? Morando separado já. E só que era assim, aquela coisa. Eu não tinha relacionamento nenhum, assim, fixo, né? Ela também não tinha. Só que acontece o seguinte, é aquela coisa, você quer ter posse, né, da pessoa, assim, você não aceita que a pessoa tenha outra pessoa, né, não deu certo comigo, não vai dar certo mais com ninguém. Isso é uma infantil. Hoje eu analiso, assim, é uma retardadice, assim, mesmo a Vanina, ela pode dar certo com outra pessoa, eu posso dar certo com outra pessoa, não tem problema. Mas naquele tempo achava aquilo... Estamos recebendo currículos. Por enquanto não, eu tô de boa. Mas assim, o que eu tô explicando é que pode acontecer, é assim, normal. Ela, na época pra mim não serve, pra ninguém mais serve. Então, a gente tava nesse ponto. Então, eu não aceitava que ninguém... eu não quero você, mas também ninguém vai querer. Então, o que aconteceu? A gente brigava por conta dessa coisa, de querer controlar, né, a vida do outro, porque achava que... como assim não deu certo comigo, vai dar certo com o outro? E nisso, né, aí é aquela história assim toda, rola realmente a posse, né? E você começa a provocar a pessoa até o último, né? E você provoca, faz escândalo, faz baixaria, coisa assim, cara, que hoje em dia, assim, olha... triste, assim. Isso tudo que tinha as crianças, né? Sim, tinha, mas a gente também já fez isso. Não, eu sei, mas aí então, você fica falando assim, tem que proteger e tal. Nessa hora você não pensava. Não, pensava, só que não sabia como agir, entendeu? Hoje
hoje a atitude seria outra, né? Mas não chegaria a esse nível e, claro, e foi um erro dos dois lados, assim, erro meu de ter provocado até o último, erro dela de ter agido como agiu, né? E então, quer dizer, essas Era são... lindo, Não, tipo, era o legal. carro dele era todo riscado, Não, tinha era- palavras tipo vaca, não sei, exatamente. era Não, uma mas graça. enfim, mas E aí é- ele não consertou, né? Ficou com o carro Não, lá, cara, mas cagado. assim, não, mas aí que tá, aí que eu tô dizendo, a gente aprende, né? Agora tem pessoas que Mas são- sabia que minha mãe também não consertou o carro. E ela Mas- ficou mas na não partilha sabe- lá dos bens, ela ficou com o carro. A Mas gente sabe ficou que- andando com o carro riscado também. Não, mas só pra explicar, né, quem der pensar assim que... Eu tinha Outra- medo Não, dele ir lá com o meu carro, não, que a pense- mulher riscasse. Pense, não, agora eu vou falar, não, mas a mulher em questão, ela não é uma pessoa também, sabe? A gente tem que ser justo que tudo isso é desequilíbrio do momento ali e que, no fim das contas, assim, nunca causou pra ninguém problema e tal. Pelo contrário, assim, nunca prejudicou. Não tem amizade. Gostaria, sim, acho que é legal, é importante, Mas sabe? vocês eram amigos antes? Gostaria, acho que sim, mas assim, mas enfim, mas quem sabe um dia a gente possa realmente ter um relacionamento, a gente hoje tem, né, hoje respeita e tal, mas que seja mais respeitoso do que é hoje até, inclusive. Mas, claro, tem gente que consegue, né, ter um relacionamento, mas isso é com o tempo, mas tem que ir melhorando. Eu acho que é ruim quando, por exemplo, passam lá 20 anos, 30 e não se olha Não na evolui cara. nada. Não tem porquê, cara. Porra, a pessoa tá em outra. Porque isso atrapalha os filhos. Porque uma hora Isso é verdade. eles podem casar e eles vão querer levar o pai e a mãe pra festa. Sim. Eles vão, não sei o Inclusive quê. isso, assim, Entendeu? por exemplo, formatura. Eu não fiz festa porque eu não tinha condição de botar meu pai e minha mãe no mesmo espaço no mesmo tempo. Isso é ruim, entendeu? É ridículo, ruim. assim. Aí eu tive que abrir mão de fazer as coisas porque eu não queria lidar com aquela confusão, entendeu? Na verdade, abriu mão, não sei sim porquê, é né? Porque você egoísmo. podia Não, mas ter é feito egoísmo. Não, antes, podia ter vai quem feito, quer. mas aí que tá. É aquela coisa, egoísmo deles. Mas você acha que, de repente, na verdade é que também muita coisa você imagina. Mas você acha que eles iam... Eu acho que... eu não sei, cara, mas minha mãe mas- já começa a causar antes, entendeu? Ela já começa Sabe, a causar. Então, assim, pra não dar o gostinho, sabe, dela ficar, Mas pegar mas isso, é melhor cortar Pois no ninho, matar no ninho, entendeu? Mas veja, mas eu tava falando até, isso é outro assunto, mas é muito infantil já. Uma hora tem que Total. passar, né? Tem que Sim, passar uma hora tem que passar. Até porque um pode precisar do outro um dia. Claro. Você não sabe, entendeu? Você não sabe. Até porque, como tem os filhos em comum, vamos supor que um fique doente. Claro, lógico, agora está adulto, mas vamos supor que um fique doente e precise que o outro faça alguma coisa. Você não sabe. Então, você tem que ter um relacionamento mínimo de respeito, assim. Na verdade, Porque- assim, a questão na minha concepção é assim, vocês têm um foco E em algumas comum decisões, que tem que, tipo, algumas decisões têm que ser tomadas juntos, não tem jeito, porque isso é importante para os filhos saberem, Claro. para não ficarem perdidos na Sim. multidão. Não, e outra coisa também, assim, e também a questão Agora na pandemia, por exemplo, É. vamos lá para a escola ou não vamos? Uma decisão que tivemos que tomar em conjunto. Não dá para um decidir uma coisa ou decidir outra, entendeu? senão a Ou então não criança comunicar- fica... ou então não comunicar a decisão. A criança fica insegura, né? Porque, então eu não falo com o teu pai mais, então não vou falar Não, para e ele isso se vai ou não sim, vai. gente, isso sim, assim, isso eu acho uma coisa que todas as pessoas, eu não sou mãe de filhos, né, não tenho filhos, mas assim, eu acho que todas as pessoas que têm filhos e se separam, elas têm que botar isso na cabeça, que filho não é arma de guerra. E assim, filho não é pra ficar provocando o pai, não é pra ficar ou provocando a mãe, entendeu? Pô, são pessoas que estão em formação e desenvolvimento que merecem respeito. Exatamente, isso Entendeu? é importante. Então, Eu acho que assim, tem muita mãe e muito pai que, porra, pega as crianças e faz coisas Acho assim que pra eu- atingir o se eu outro pudesse- e que, na verdade, só atinge as crianças. se eu pudesse dar uma dica de verdade, assim, para as pessoas que estão ouvindo, esse podcast está bem longo, vou terminar ele logo. Tá. É uma dica assim, se vai separar e tem filho, você vai falar assim para mim, a gente tem que tentar ficar junto. Cara, tomou a decisão, você tem que tomar a decisão com a pessoa. Tomou a decisão que vai separar, separa. Mas, tipo, não fica indo e voltando, que é a pior coisa, assim. Você cria uma falsa expectativa, as crianças se perdem, entendeu? Eu fiz isso, então, assim, a dica que eu dou, assim, você tem que tomar a decisão. Nós vamos separar, então. Mas aí, isso foi um erro meu e dela. A gente, não só meu, tá? Porque a gente deixou quicando ali, sabe? A gente, às vezes saía junto,
E não tinha relação, mas você saía junto com eles, então, porque você quer que a criança não sou. Essa história que eu escutei várias vezes. Mas é bom que os filhos vejam os pais. Cara, com o tempo isso vai acontecer. Pode até vir a acontecer, de repente. Mas em outra situação. Daí vai mostrar que